Qual o papel das questões de múltipla escolha na educação médica e por que continuam como a estratégia mais utilizada? A forma mais comum de avaliação na educação médica continua sendo as questões de múltipla escolha, chamadas de QMEs. Alguns aspectos desse tipo de estratégia ajudam a compreender a popularidade desse recurso. As questões de múltipla escolha têm viabilidade para testar vários conhecimentos, oferecem a possibilidade de estabelecer padrões e também de produzir dados estatísticos. Um dos pontos críticos da estratégia é a dificuldade em testar o pensamento de ordem superior e não permitir avaliar ações que revelem as habilidades clínicas. A falta de capacitação dos professores para escrever questões com qualidade padronizadas é um dos grandes desafios envolvendo a elaboração de testes escritos, como questões de múltipla escolha e resposta única. A avaliação, ela conduz o aprendizado. O que o professor seleciona e pergunta na prova serve de alerta para o estudante, porque ele interpreta a avaliação como sendo guia sobre o que ele deve estudar. Se uma prova exige a memorização de fatos, o estudante vai decorar um monte de informações para alcançar um bom resultado no teste. Mas, por outro lado, se as questões provocam a capacidade de analisar, interpretar e julgar informações, elas vão estar favorecendo um comportamento de aprendizado que contribui efetivamente na formação de profissionais mais qualificados. A falta de planejamento na construção da avaliação, definindo conteúdos, objetivos a serem avaliados, prejudica muito a validade e a qualidade da avaliação. Para interpretar os resultados de um teste, eu preciso compreender o que eu esperava daquela avaliação. O que eu queria medir? Se isso não foi planejado, eu não posso aproveitar os resultados para melhorar o modelo pedagógico, fazendo ajustes necessários para que a ação educacional seja eficiente. Questões de múltipla escolha permitem avaliar a base da pirâmide, ou seja, o saber e também o saber como fazer. É importante destacar que, quando são elaboradas com um contexto ou cenário clínico, o potencial de aprendizado é bastante ampliado. O saber isoladamente, ou seja, ter conhecimento de fatos, informações, não vai revelar a competência para resolver um problema ou um desafio clínico. As informações precisam ser contextualizadas para que os testes consigam verificar se o estudante sabe o que fazer com as informações aplicando o conhecimento. Questões de múltipla escolha podem ser padronizadas para verificar o resgate de informações, mas também podem permitir a compreensão dos fatos e a capacidade de aplicar o conhecimento. Com esse tipo de avaliação, é possível comparar até um currículo global, servindo de instrumento para avaliar as competências necessárias para o profissional médico em diversos contextos e realidades. Processos cognitivos complexos e que desafiam a prática clínica podem também ser descritos num contexto de uma questão de múltipla escolha, contribuindo para tornar a avaliação um instrumento relevante na formação médica. Outro ponto muito vantajoso das questões de múltipla escolha é que elas permitem a autoavaliação do aprendizado, fazendo com que os estudantes monitorem as lacunas e necessidades, assim como verifiquem o alcance dos objetivos. É muito comum os estudantes resolverem questões com uma estratégia para monitorar como eles estão indo em uma determinada matéria ou disciplina. As questões servem como termômetro para indicar o preparo que eles estão construindo para uma determinada avaliação ou até para um concurso, para uma seleção. Fazendo essa checagem, eles podem manter ou redirecionar as estratégias para melhorar o próprio desempenho,
resolver questões nesse contexto é uma estratégia metacognitiva, porque ela envolve a consciência que os estudantes estão tendo de suas fortalezas e fraquezas acadêmicas, ajudando a definir quais recursos podem ser melhor utilizados para alcançar os resultados esperados. Esse nosso curso foca nas questões de múltipla escolha com resposta única. Elas são construídas com um contexto ou cenário e com alternativas plausíveis, sendo sempre uma a mais adequada. Esse formato ele pode melhorar bastante a habilidade de decisão. Ao planejar a avaliação usando as questões de múltipla escolha, é importante e recomendado criar um blueprint, um mapeamento do teste, observando se os conteúdos estão sendo contemplados. Depois da aplicação do teste, dados estatísticos, como, por exemplo, o percentual de acerto, a discriminação, são informações que podem oferecer conhecimento estratégico para melhorar os modelos pedagógicos. Agora fica mais clara a importância das questões de múltipla escolha, por que elas continuam sendo a estratégia mais comum e os cuidados que você vai construir para ter uma questão com qualidade e impacto educacional. Até o próximo vídeo.